Entre 2024 e 2025, aumentou a proporção de empresas com dificuldades em contratar trabalhadores. Mais de 60% das empresas estão com dificuldades em contratar ou ainda de reter esse quadro de funcionários. O levantamento é do FGV IBRE. Para falar sobre esses números e repercutir esse assunto de escassez de mão de obra no mercado brasileiro, eu recebo aqui agora na tela do CNN Money o Rodolfo Tobler, que é pesquisador do FGV IBRE. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Rodolfo, quero dar um panorama geral aqui da pesquisa antes da gente adentrar em dados mais específicos. Vocês dizem aqui na pesquisa que 62,3% das empresas têm, então, dificuldade em contratar ou reter funcionários, isso considerando o ano de 2025. E aí, Rodolfo, como que a gente explica esse aumento de 3,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior? Esse resultado que a gente tem visto faz parte da nossa base de pesquisa, ele é até da confiança empresarial, que você falou agora há pouco. Então, a gente consulta empresas de serviço, comércio, construção e indústria de transformação em todo o território nacional. São cerca de 5 mil empresas consultadas mensalmente. E a gente foi atrás de tentar entender se há uma dificuldade muito grande na contratação. A gente tem visto que o mercado de trabalho tem sido um fator muito favorável já há 2 anos, pelo menos 2023, 2024, agora 2025, registrando mínimos ali da taxa de desemprego. E o que a gente via é que tinha muito empresário falando que estava com uma certa dificuldade de contratar, de encontrar as pessoas para poder contratar. Então, a gente adicionou algumas perguntas para tentar entender. A gente já tinha feito isso em 2024, repetiu agora no final de 2025. E o que a gente observou é que mais de 60% das empresas retratam que estão com dificuldade de conseguir encontrar mão de obra, especialmente mão de obra qualificada, ou até de reter aquele trabalhador também qualificado dentro da sua própria empresa. Então, todo esse aquecimento do mercado de trabalho, quando a gente vê agora o que isso tem impactado na economia, o que a gente tem visto é que as empresas têm tido muita dificuldade para contratar e para reter mão de obra. Isso pode também gerar consequências e as empresas começaram a adotar algumas medidas também. Essa aqui é a nossa entrevista. Acho que vale a pena a gente trazer dados do CAGED e da PNAD contínua, dados que saíram ali na virada de 2025 para 2026. Então, tenho aqui que a PNAD mostrou um recorde aqui, Rodolfo, no número de trabalhadores com carteira assinada. Olha, quase 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada, segundo a pesquisa. Só que, aqui, fazendo contraponto com a pesquisa do IBRE, vocês indicam que 62,3% das empresas têm essa dificuldade, não só em contratar, mas em reter os trabalhadores. Aí eu te pergunto, Rodolfo, os trabalhadores estão mais exigentes e talvez aqui isso explique o aumento na oferta de mais benefícios, né? 36,6%, 36,2% na real? Isso até bate com esses dados da PNAD que você citou, porque a gente viu não só uma redução da taxa de desemprego, mas como também um aumento do salário médio. A gente tem visto que as pessoas têm conseguido aumentar sua remuneração, não só aquelas que estão entrando no mercado de trabalho, mas até aquelas que já estão também têm conseguido aumentar. Nesse momento de mercado de trabalho aquecido, quando a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa, é natural que a gente veja o trabalhador com poder de barganha maior. Ele consegue escolher um pouco mais, ele consegue ter um poder de decisão maior do que quando é o contrário, quando ele está precisando de alguma ocupação, quando tem uma dificuldade, né, uma escassez de oferta de vagas no mercado. Então, o que a gente tem visto agora, e tem sido esse retrato, as empresas têm tido muita dificuldade e algumas medidas que elas têm tomado para conseguir fugir desse problema, primeiro é olhar dentro da empresa, realocar a mão de obra e treinar a mão de obra interna para que ela consiga não ter que depender sempre de uma contratação, porque de fato tem sido muito difícil, mas, por outro lado, oferecer salários maiores e ter mais benefícios. E aí bate muito com esse dado do CAGED. Quando você tem essa dificuldade, o trabalhador fica um pouco mais exigente, consegue demandar um pouco mais, tem um poder de barganha maior, a empresa acaba tendo que subir um pouco o salário oferecido, os benefícios oferecidos, para atrair essa mão de obra e acabar não tendo nenhum problema ali na sua produção, conseguir expandir o seu negócio sem nenhum problema também. Rodolfo, falando agora sobre construção civil, é um problema crônico aqui no Brasil, o problema de mão de obra na construção civil. Então, nós temos um paradoxo aqui, que o setor de construção é o que mais sofre aqui na escassez de mão de obra, segundo a pesquisa de vocês, é quase 70% aqui de escassez. E o CAGED, por outro lado, mostra uma desaceleração no número de vagas formais para esse setor no fim de 2025. Então, como é que a gente consegue explicar, Rodolfo, essa contradição, né? As empresas não estão contratando porque a demanda caiu ou porque a gente não tem mão de obra suficiente para o campo ali, para o canteiro de obras? Agora a gente vai chegando, acho que dividindo um pouco essa responsabilidade, né? Se a gente olhasse para um ano atrás, o principal fator para a dificuldade na contratação, né? Esse número caindo tinha muito a ver com essa questão de não conseguir encontrar essas pessoas para trabalhar. O mercado
de trabalho muito aquecido, as pessoas tendo mais dificuldade, os empresários cada vez mais dificuldade para a contratação, mas agora, quando a gente vai chegando no ano de 2025, é muito claro que os setores que têm observado uma desaceleração mais forte da sua atividade são aqueles que também têm diminuído um pouco o seu percentual de dificuldade de contratação. E aí não porque eles estão encontrando com mais facilidade essa mão de obra, mas sim porque a atividade deles está desacelerando. Se a gente olha na passagem de um ano para o outro, por exemplo, indústria de transformação foi o que mais reduziu o seu percentual ali de dificuldade de contratação. Foi também o setor que mais sentiu a desaceleração a partir do meio do ano. Quando a gente começa a olhar agora para a construção, esses dados do final de ano, até mostrando que a confiança da construção foi a que caiu, né, nesse último mês de 2025, é também agora entrando nesse processo que vai se reduzir esse percentual. Não porque está se encontrando muito trabalhador e porque a oferta de mão de obra está aumentando muito mais porque ela está desacelerando sua atividade e a tendência é que agora esse percentual diminua. A gente já tem visto, até como consequência, algumas empresas da construção falando que estão tendo que atrasar suas entregas, que estão tendo dificuldade para conseguir entregar os seus projetos, às vezes aumentando o turno de trabalhadores, justamente porque tem dificuldade de contratação. Mas é natural que quando a gente olha essa desaceleração da atividade econômica, quando chega um pouco mais forte nesses setores, eles diminuam essa demanda, mas não porque estão encontrando, mas sim porque, de fato, a atividade está esfriando. Excelente, Rodolfo. Uma das soluções encontradas aqui pelas empresas para suprir essa falta de mão de obra, e aí isso é muito mais difícil de ser feito no campo de obra, ali na mão de obra de trabalhadores de construção, mas as empresas que não são desse setor, eu entendo aqui, subiram 24,9% as soluções de automação, né? Um número considerável aqui. Então, as empresas encontram essa solução de colocar mais automações, eu até arrisco aqui inteligência artificial. Quem trabalha em empresas aí da ala privada já enxerga isso, né? Trabalhadores sendo substituídos por máquinas. Queria entender, então, você enxerga a partir desse número uma maior automação do futuro? Isso pode ser negativo para o trabalhador também, que vai ter, então, consequentemente, um número menor de vagas para poder disputar? A gente já começou a observar essa variável que não era muito citada em 2024, ela teve um aumento considerável para 2025, e isso mostra que as empresas estão cada vez mais antenadas nessa questão da tecnologia, né? A gente tem visto cada vez mais, participando cada vez mais do dia a dia das empresas, toda essa questão de tecnologia de inteligência artificial. Eu acredito que até as empresas que têm, por exemplo, uma construção civil, como a gente estava falando, ela não consegue mudar ali a operação dela, né, a construção de fato, mas nas atividades administrativas, por exemplo, ela já pode começar a migrar, já começar a pensar em como depender menos dessa mão de obra para que se possa talvez gastar um pouco mais na contratação daquele que está sendo mais difícil. Então, as empresas começam a adotar essa medida para depender menos da mão de obra para conseguir, de fato, realocar o seu orçamento e fazer com que sua produção aumente. Quando a gente olha para o futuro, é natural que algumas atividades, aquelas que são, vamos dizer assim, mais expostas à tecnologia, elas acabem sofrendo um pouco mais. Isso a gente já viu em grandes transformações tecnológicas ao longo da história. Essa tende a ser mais uma, acho que por enquanto ainda é algo muito suave, mas quando a gente olhar um pouco mais para frente, algumas atividades, algumas ocupações que tendem a ser mais expostas e facilmente substituídas pela inteligência artificial ou pela tecnologia, vão acabar sofrendo um pouco mais. Por outro lado, vão se acabar gerando também novas atividades, novas funções que permitam, né, que se criem novas vagas. Então, por enquanto, quando a gente olha no longo prazo, o efeito desse aumento da tecnologia ainda não está tão claro se de fato vai ser tão devastador assim como muita gente pensa, mas no momento algumas ocupações começam a de fato ficar numa área ali um pouco mais preocupante, porque vão ser atividades que devem ser substituídas, mas ao mesmo tempo se gera ali uma nova oportunidade para outras áreas. Então, toda essa questão de qualificação, de buscar realmente estar mais por dentro de toda essa questão da tecnologia, sempre vai ser muito favorável para o trabalhador também. Rodolfo, esse assunto é bastante interessante quando a gente olha para o futuro, a gente fala de automação, inteligência artificial, replacement aí de mão de obra humana para mão de obra de máquinas. Tenho certeza que o FGV Ibre vai fazer uma nova pesquisa no futuro sobre isso. Obrigado pela sua participação. Conversei aqui com o Rodolfo Tobler no CNN Money. Até uma próxima, meu caro. Até uma próxima. Muito obrigado pelo espaço.